Ok, fica calmo. Você que ama o Kyojuro e você que não curte ele tanto assim, fica calmo. Esse vídeo aqui vai tirar a grande maioria das dúvidas que temos em relação a esse caçador. No fim, vamos entender o porquê de no mangá o Kyojuro ser tão fraco e no filme ele parecer um caçador tão forte. Onde será que realmente está escalado o nível de poder de Kyojuro Rengoku? E também eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para falar sobre as medições de poderes e sobre situações desvantajosas que a obra cria tanto para os Onis como para os caçadores nas mais diversas situações. Então vem comigo, embarca nessa jornada e vamos começar com essa loucura. Quem exatamente é Kyojuro Rengoku? Antes de falarmos sobre tudo o que aconteceu no Trem Infinito e no seu duelo com a casa, vamos tirar algumas dúvidas importantes sobre o passado de nosso caçador. Kyojuro é o atual Hashira das Chamas, o caçador usuário da respiração das chamas, uma respiração tradicional carregada pela família Rengoku. A família Rengoku é uma família que carrega uma linhagem de caçadores poderosos que vem desde a Era Sengoku, ou a também chamada Era de Ouro da Organização de Caçadores. A respiração das chamas foi criada naquela época por alguém com cabelos na cor de chamas que aprendeu algumas coisas com um homem chamado Yorishi Tsugikuni, o Demon Slayer mais forte de todos os tempos. Mas a história desse caçador vai ficar para outro vídeo. Agora vamos focar na linhagem da família Rengoku. Então desde essa época, esse homem que treinou com Yorishi criou a respiração das chamas, que foi passada de pai para filho entre os membros da família Rengoku, onde a maioria de seus membros acabavam se tornando caçadores e lutavam pela organização de caçadores. O primeiro Hashira das Chamas que temos algo a falar, antes de voltarmos ao assunto principal, é Shinjuro Rengoku. Em sua época de caçador, Shinjuro era um Hashira incrível, bem respeitado por seus companheiros, sendo o caçador mais velho em atividade. Ainda como caçador, Shinjuro se casou e teve filhos com Ruka Rengoku. Seus filhos nasceram com o nome de Kyojuro para o primogênito e Senjuro para o filho mais novo. O primeiro feito que temos de força de Shinjuro na obra ocorre após a morte de Ruka. Shinjuro acabou se afundando no álcool por ficar depressivo com a morte de sua esposa. Ele acabou perdendo a pessoa que ele mais amava e as coisas não pareciam mais fazer sentido na cabeça dele. Shinjuro Rengoku, em meio a tudo isso, começou com sua bebedeira e acabou maltratando seus filhos e deixando de treiná-los. Ele também acabou queimando diversos arquivos sobre o passado de sua família na batalha contra os Onis. Mas e o feito de força, onde ele está? Calma, calma, acabamos de chegar nele. Shinjuro, apesar de estar bêbado, continuava fazendo suas missões e matava os Onis, mesmo sem conseguir se manter de pé de tanto beber. Em uma de suas missões, ele acabou trombando com um Oni que chamava Hairo, e esse Oni era o Lu Inferior 2, e Shinjuro praticamente dominou esse demônio por completo, por um longo período fazendo o demônio desejar sua própria morte. Mas Shinjuro simplesmente negligenciou seu trabalho nessa época e largou o demônio vivo achando que aquilo não valia seu esforço. Com o tempo, nem mais missões Shinjuro estava fazendo. Então voltamos novamente para o assunto principal, Kyojuro Rengoku. Nessa época, apesar dele ser ignorado por seu pai em seu treinamento, Kyojuro não deixou de treinar nem por um segundo, subindo aos poucos no ranking da organização de caçadores e estudando a respiração das chamas através de um livro de apenas 3 volumes. Infelizmente, essa falta de um mentor para Kyojuro acabou ocasionando uma falha em 3 dos seus estilos de respiração que ele nunca conseguiu usar em um combate. Eu estou falando da 6ª, da 7ª e da 8ª forma da respiração das chamas. Após seu pai desistir do cargo de pilar e começar a passar os dias trancado no quarto, Kyojuro decidiu que esse aqui era o momento de ele honrar sua família e assumir a posição de Hashira das Chamas. Para isso, ele conversou pessoalmente com Kagayo Buyashiki e se apresentou em frente aos pilares da época. Sanemi Shazugawa, que já era o Hashira do Vento nessa época, resolveu testar o caçador de rank Kinoi que estava em sua frente pretendendo virar um Hashira, e Kyojuro conseguiu se proteger de todos os ataques do Hashira do Vento. Obviamente, o Sanemi não atacou para ferir o Kyojuro, e sim para testar sua força, e isso aqui acabou fazendo Kyojuro ganhar uma grande moral entre os outros caçadores de alto escalão. Após toda essa confusão,
A maioria dos pilares, apesar de verem que Kyojuro era alguém talentoso, estavam ainda com o pé atrás em relação ao caçador de Hankinoi, e para sanar as dúvidas, Kagai Buyashiki deu a Kyojuro a missão de eliminar um possível Lu inferior que estava assombrando o local que seria a responsabilidade do Shinjuro. Kyojuro então partiu para essa missão para enfrentar a Lu inferior com um brilho no olhar de quem seria o novo Hashira das Chamas. Nessa missão, Kyojuro se encontrou com o mesmo Lu Inferior 2 que Shinjuro havia derrotado e humilhado há um tempo atrás, mas que acabou poupando a vida do Oni por negligenciar seu trabalho. Dessa vez, a luta foi bem mais intensa. Aquele Oni realmente era um Oni muito forte. Kyojuro acabou derrotando o demônio usando a 9ª forma da respiração das chamas. Porém, em meio a tudo isso, ele ficou muito ferido em estado grave, tendo que ser carregado pela sua ex-aprendiz e agora colega Mitsuri Kuroji. Mas apesar de tudo, Kyojuro nessa missão se tornou o novo Hashira das Chamas, assumindo a posição de seu pai, herdando também o seu Haori. Agora chegamos ao maior arco de Kimetsu com a participação de Kyojuro, o arco do Trem Infinito, o arco que foi adaptado no filme Mugen Train da Ufotable. Uma informação muito importante, é sério, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu vou contar esse arco exatamente como aconteceu no mangá. Primeira coisa, o episódio 1 do anime que mostra o Kyojuro antes da missão é um filler. Aquilo ali nunca aconteceu dentro do mangá. Um filler, para quem não sabe, é um episódio ou cenas que servem de enchimento para a história principal. Elas não aconteceram na realidade. Então vamos lá. O Trem Infinito acontece no capítulo 54, quando Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Nezuko embarcam no trem e se encontram com Kyojuro Rengoku comendo em um dos vagões. Uma informação muito importante que temos nesse capítulo é que Kyojuro Rengoku diz a seguinte frase: "Eu não sei quando o demônio vai aparecer." Ou seja, Kyojuro admite aqui que ele não tem nenhum sentido extrasensorial que pudesse avisá-lo da presença de um demônio. Em seguida, o bilheteiro do trem aparece, e depois aquele primeiro demônio que tinha o rosto meio estranho. Kyojuro mata o Oni e logo em seguida acaba caindo no Kekijutsu da Lua Inferior, que foi feito através do bilheteiro. Esse aqui é o primeiro erro grave de Kyojuro Rengoku como caçador. Normalmente, um Hashira, que é um caçador de alto escalão com ótimos instintos, não teria caído nesse tipo de Kekijutsu, pelo menos não dessa forma. Kyojuro claramente estava com sua guarda baixa, e isso acabou colocando não só a vida dele, mas também a vida de 200 pessoas, mais o Tanjiro, a Nezuko, Inosuke e Zenitsu, também em risco. Todos naquele trem poderiam ter morrido por esse erro do Kyojuro. Então a gente tem toda a lógica do sono e dos sonhos feitas pelo Emo, que para quem não sabe é a Lua Inferior 1, ocorrendo de forma bem parecida com o que tivemos no anime. E também descobrimos que apesar de não sentir os Onis, o corpo de Kyojuro reagia sozinho quando sentia que algo levaria um risco para sua vida. Assim, com isso, ele acabou segurando pelo pescoço a menina que ia destruir o seu núcleo espiritual. Essa parte, no geral, eu achei meio estranha, porque ainda no sonho, o Tanjiro percebeu que havia algo meio errado naquela situação, que aquilo ali não era para estar acontecendo, e que a família dele havia morrido. O Kyojuro não perceber isso foi algo realmente muito estranho. Eu acredito muito que se fosse um pilar que tivesse sofrido muito no passado, provavelmente veria que aquilo ali era um Kekijutsu muito rápido, então Kyojuro de novo estava com a guarda baixa. Daqui em diante, Tanjiro, Inosuke e Zenitsu se livram do sonho e também do Kekijutsu do Emo. Emo enfrenta Tanjiro e acaba se fundindo com o trem, e Kyojuro só vai acordar depois de tudo isso, lá pelo capítulo 60. Eu só tô me perguntando até agora se o Kyojuro não queria dormir ali mais um pouco, sei lá, puxar uma cama e tal, porque, mano, dormiu muito. Comparado a todo mundo, ele dormiu demais. O Kyojuro então, quando acordou, criou a estratégia para o combate. Ele decidiu que ele, como Hashira das Chamas, protegeria 5 dos 8 vagões do trem, enquanto Zenitsu e Nezuko protegeriam os outros 3. Isso tudo para o Tanjiro e o Inosuke conseguirem matar a Lua Inferior. Galera, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas por qual motivo o Kyojuro mandou exatamente o Tanjiro e o Inosuke
matarem a lua inferior, quando ele mesmo, que era o Hashira, poderia ter feito isso com muita facilidade. Eu não achei essa decisão uma decisão tão boa por parte do Hashira das Chamas. Na minha visão, era muito melhor ele dividir os vagões em 3 grupos, os 3 à frente, os 3 de trás e os 2 do meio, enquanto Zenitsu e Nezuko protegeriam os 3 primeiros, Inosuke e Tanjiro protegeriam os 3 últimos, enquanto os 2 do meio seriam mistos para os 4 caçadores protegerem juntos, e o Kyojuro ficaria responsável apenas por derrotar a lua. O processo de derrota do Oni com certeza seria bem mais rápido, levando em consideração a força e a velocidade do Kyojuro Rengoku. Mas tudo bem, o plano funcionou no final, e o Tanjiro e Inosuke conseguiram derrotar o Emo, e a Lua Inferior 1 felizmente encontrou seu fim. Infelizmente, a falha do plano foi Tanjiro acabar conseguindo um ferimento grave em sua barriga. Bom, vitória dos caçadores. Não, só não. Agora temos a tragédia, e eu vou explicar como foi que isso tudo aconteceu no mangá, e o porquê dessa luta ter sido o maior erro da Ufotable no anime. Então, vamos à luta de Kyojuro Rengoku versus o Akaza. Capítulo 63. A primeira aparição de um Lua Superior na obra inteira. O numerado como terceiro Lua mais forte, o Lua Superior chamado Akaza dá suas caras. Em seu primeiro ataque, o Lua Superior tenta atingir o Tanjiro, e Kyojuro Rengoku protege o caçador fazendo um corte frontal na mão do Oni. E aqui temos um primeiro erro de instinto de Kyojuro Rengoku. Esse aqui é um erro que ninguém percebeu. O Hashira das Chamas focou em cortar o braço do Akaza e evitar o contato do braço com o Tanjiro, quando claramente ele poderia tentar um corte lateral para levar tanto o braço que estava socando como a cabeça do Akaza juntos. Mas tudo bem, ataque surpresa, pessoa em perigo, vamos tentar entender um pouquinho o lado do Kyojuro, foi instinto. Então, temos 6 páginas de conversa do Oni com Hashira em vários quadros no mangá, e novamente, voltamos para o combate, dessa vez, com a Akaza ativando sua bússola, ou seja, naquele primeiro corte que Kyojuro acertou o Oni, só foi possível o ataque pegar no demônio porque a Akaza estava com sua guarda baixa, justamente para testar o reflexo do Hashira. No primeiro ataque, o Akaza não estava usando a sua bússola, e assim, com sua bússola ativada, os dois colidem, e o Akaza pula no alto para usar um Sorashiki, um dos ataques mais fracos de seu Kikijutsu. Aparentemente, ele ainda estava testando o poder do caçador. Rengoku se defende desse ataque com o quarto estilo da respiração das chamas, e resolve avançar contra o Akaza de uma vez, encurtando a distância entre ele e o demônio. Assim, com uma passada usando a respiração concentrada, Kyojuro se aproxima do Oni com uma grande velocidade. Então, temos a primeira troca de golpes, de perto um com o outro. E sim, essa troca entre o caçador e o Oni realmente aconteceu, mas o Akaza não teve nem sequer um corte em seu corpo no mangá. Ele apenas sorria e pedia para Kyojuro virar um Oni, até que Rengoku usa a quinta forma de sua respiração, e Akaza responde o caçador com um Hanshiki. Agora sim, o Akaza foi ferido. O Oni ganhou um pequeno corte na altura de seu peito, e Kyojuro, como resultado, perdeu um olho, quebrou costelas e ganhou ferimentos internos que causaram hemorragia. Sim, o Kyojuro ficou completamente quebrado com o ataque do Akaza. Rengoku resolve então continuar lutando e toma posição para a nona forma. Akaza acha incrível essa motivação do caçador em continuar batalhando mesmo em condições precárias, e abre um grande sorriso em seu rosto, se preparando para responder à nona forma de Rengoku com seu Jutsu Shiki Tenkai. Essa técnica ainda não é a técnica mais forte do Akaza, mas aconteceu justamente o que vimos no anime. Akaza enfiou sua mão na barriga de Kyojuro, entre nós, fazendo o Hashira das Chamas virar o Hashira da Rosquinha. Então temos aquela cena de Kyojuro batendo sua espada no pescoço do Oni e travando os movimentos do Akaza com sua barriga e uma de suas mãos. O demônio, de primeira, não parecia nem um pouco desesperado. No mangá, a sensação que passa pra gente é que o Akaza tá mais ou menos assim. Nossa cara, você é bruto, hein? Nossa, vira um Oni aí, pô, vem treinar comigo. E o Akaza então só entrou em choque somente e unicamente no momento em que ele viu o sol nascendo.
Então ele começa meio que tentar puxar seus braços, mas o Rengoku segurou de modo que seus braços ficassem travados. Ou seja, o Akaza só conseguiria sair daquela situação de 3 maneiras. A primeira seria cortando os próprios braços com a força física. A segunda seria se ele estragasse o funeral do Kyojuro batendo ele no chão. E a terceira seria se ele chutasse o Kyojuro. Tem uma quarta que seria meio estranha, que seria meio que levar o Kyojuro com ele, mas eu acho que isso aí não vai rolar. Como a autora precisava, por narrativa, que o Kyojuro dissesse suas últimas palavras para o Tanjiro, ela escolheu a primeira opção, e o Akaza cortou seus braços na força bruta e saiu correndo. É interessante falar que enquanto estava correndo, o Akaza nem se lembrava mais da luta com o Rengoku, ele só pensava em sair de perto do sol, tanto que quando o Akaza olha o Tanjiro gritando, ele pensa que o caçador é alguém desprovido de inteligência, por não perceber que ele só estava fugindo somente e unicamente por causa do sol. Bom, então tivemos um capítulo e meio, mais ou menos, de conversa e luta entre Kyojuro e Akaza. E agora, vamos para a análise, vamos ver qual era a força real de Kyojuro, e qual é que foi o erro da Ufotable na produção do anime. Bom, como eu disse anteriormente, Kyojuro durou cerca de um capítulo e meio contra o Akaza, e isso é um feito grande? Bom, nem tanto. Por que não é um grande feito? Porque na sequência da obra, temos pelo menos 5 feitos, bem maiores que esse, feitos por caçadores não marcados. O primeiro feito é de Tengen Uzui, o Hashira do som, que mesmo estando envenenado, com um veneno mortal que mataria o Hashira em poucos segundos, lutou por uma noite inteira e ainda eliminou o Lua Superior 6. Isso ocorreu do capítulo 85 até o capítulo 94, ou seja, quase 10 capítulos batalhando com uma Lua Superior com a parte física praticamente destruída. O segundo é de Gil Tomioka, que aconteceu no capítulo 148, justamente contra o Akaza, onde vemos em poucos quadros o Gil parando completamente um Hanshiki do Akaza, que é uma das técnicas mais poderosas do Oni, e também vemos o Hashira da água obrigando o Akaza a usar seu estilo com as pernas, e depois de conseguir se defender de tudo isso com sucesso, o Gil voltou para o combate apenas com uma dor nas costas. Cara, bizarro. O terceiro feito foi feito por Sanemi Shinazugawa contra o Kokushibo, que é a Lua Superior 1, onde sem marca ele enfrentou o demônio mais forte do capítulo 166 até o 168 e fez o Oni sacar sua espada e se defender de diversos golpes. O quarto feito aqui que eu quero citar é o de Gyomei Himejima, que apesar de não ferir a Lua Superior 1, conseguiu quebrar a espada de Kokushibo sem usar a marca no capítulo 169. Por fim, tivemos também o feito de Obanai Guru, conseguindo desviar e ajudar os pilares no duelo com Muzan por um grande período sem a marca do caçador. E esses foram feitos bem maiores do que os feitos que Kyojuro demonstrou em sua principal luta contra a Lua Superior 3. A Ufotable, na luta do Trem Infinito, fez algo extremamente bizarro. Se você parar aí agora e ir ler o mangá, aquela luta com a Akaza pode ser lida no período de 3 a 4 minutos. Ela foi uma batalha muito, mas muito rápida. É um dos confrontos mais rápidos do mangá inteiro. Para vocês terem noção disso, a luta do Zenitsu com o Kaigaku, que eram 2 usuários da respiração do trovão, foi mais demorada que essa luta do Kyojuro com a Akaza, mas o estúdio de animação fez uma luta curta dessas durar mais de 30 minutos, 2 episódios praticamente inteiros dessa batalha, o que é muito bizarro. A Ufotable acrescentou golpes que simplesmente não existiram, dando a sensação que realmente Kyojuro estava lutando de igual para igual com a Lua Superior 3, quando na realidade o Kyojuro naquela luta estava totalmente na defensiva, sendo amassado e humilhado pela Lua Superior 3. A sensação que o mangá passa com o sorriso do Akaza é que Kyojuro estava condenado desde o início. Desde o momento que a Lua Superior chegou ali, a morte de Rengoku já estava declarada. Ok, falei, nem sei quanto tempo vai dar esse vídeo, mas só agora vamos definir qual posição Rengoku ficaria entre os Hashiras. Para definirmos as posições de Kyojuro no ranqueamento dos Hashiras, temos 2 coisas muito importantes que a autora disponibilizou para os fãs no fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba, que foi escrito pela própria Koyoharu Gotoji,
que para quem não sabe, é a autora de Demon Slayer. Então as informações que eu vou trazer agora, nesse exato momento, são canônicas, são reais, foram escritas pela autora, então são fatos absolutos. A primeira coisa é o rank de força. Gotouji apresenta os pilares em 5 ranqueamentos. O primeiro ranqueamento é insanamente forte, onde ela coloca somente Gyomei Himejima. Em segundo, muito forte, onde ela coloca Tengen Uzui. Em terceiro, temos os fortes, onde ela coloca o Rengoku, o Sanemi, o Tomioka e a Mitsuri, e diz que esses 4 possuem força física equivalente. Em quarto, temos o ranqueamento de força normal, onde ela coloca o Hashira da Neva Muichiro Tokito. Em quinto, temos o meio fraco, onde ela coloca o Obanai. E por último, temos a Shinobu como a mais fraca de todos os Hashiras. Uma curiosidade em relação a esse rank é que a Gotouji diz que Tanjiro ficaria provavelmente acima do Obanai, porém abaixo do Tokito, um meio termo entre os dois. Nesses ranqueamentos, também temos o ranqueamento de velocidade da Gotouji, onde os Hashiras foram classificados da seguinte forma. O primeiro é Tengen Uzui, sendo o Hashira mais rápido, seguido por Sanemi, Himejima, Shinobu, Kyojuro, Gyu, Mitsuri, Tokito e Obanai. Só lembrando que todos esses ranks foram feitos com os Hashiras em suas formas bases, sem contar a marca do caçador. Então vamos lá, Rengoku, em um rank sem marca, poderia ser facilmente colocado como o quinto Hashira mais forte, de forma bem tranquila. Porém, quando vamos para um ranqueamento considerando a marca do caçador, temos Kyojuro perdendo suas posições para todos que estavam abaixo dele que despertaram a marca. Quanto ao Tengen Uzui, Kyojuro fica abaixo dele em diversos quesitos, principalmente velocidade, força, resistência e experiência, como podemos ver pelos próprios ranks da Koyoharu Gotouji. Então em um rank, considerando a marca do caçador, a posição de Kyojuro Rengoku seria em 8º lugar, na frente somente e unicamente de Shinobu Kocho. Eu quero aproveitar esse vídeo também para falar sobre o jeito que Kyojuro enfrentou a casa. Pra mim, essa maneira de tentar enfrentar o Oni meio que de frente, em uma curta distância, não foi a melhor escolha do Hashira das Chamas. Um dos pontos mais importantes para sustentar isso é que o Akaza estava disposto a fazer um X1 limpo, sem precisar de táticas sujas como apelar para reféns. É bem claro no mangá que o Lua Superior 3 tem um certo valor de honra e respeita bastante o combate de 1 contra 1 entre caçadores e Onis. Outro exemplo que eu quero usar aqui para criticar a postura do Rengoku no duelo com a Akaza é o exemplo de Kanai Kocho. Kanai teve tanto azar quanto Kyojuro. Ela teve, antes de sua morte, um X1 limpo com Lua Superior 2, ou seja, um Lua Superior com um rank maior que o Akaza, e esse confronto entre a Hashira da Flor e o Douma é descrita como uma luta longa que durou grande parte da noite. Kanai sabia que não venceria o Douma, ela tinha total certeza que acabaria morrendo para aquele demônio, então a estratégia dela na luta foi focada no futuro da organização de caçadores e principalmente sua irmã. Kanai lutou juntando informações ao ponto de entender que o Douma tinha uma séria cisma com mulheres e também de que Shinobu, por causa de seu porte físico, não seria capaz de derrotar aquele demônio. Kanai passou por tudo isso e juntou várias informações justamente para entregar todas elas à sua irmã e de forma muito clara, que foi justamente o que deu origem ao plano que ocorreu para a derrota do Douma lá no Castelo Infinito. Talvez, se o Kyojuro Rengoku tivesse procurado os pontos fracos do Akaza no combate, ele teria sido muito mais útil para a organização de caçadores do que realmente foi. Eu gostava. Então é isso. Eu acho que eu consegui. Eu consegui pôr todos os pontos sobre Kyojuro Rengoku em um mesmo vídeo. História, passado, presente no mangá e poder de batalha. Eu espero sinceramente